Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Já deixar o convite, cara, se inscreva no canal, aperta o botãozinho aí do inscrever-se, é uma força grande que você dá ao nosso trabalho. Aqui a gente debate notícias, informação, opinião sobre o nosso Flamengo. E também vou pedir, se for possível, deixar o like no vídeo, que sempre ajuda bastante, o YouTube entende que vocês gostaram e assim ele sempre fortalece o nosso conteúdo. Valeu? Então conto aí com a força de vocês. Vamos falar rapidamente sobre o Davi Luiz e antes, eu acho que é um assunto muito importante, cara. O Renato Gaúcho, o Alexandre Mendes, na comissão técnica do Flamengo, eles vão ter uma possibilidade que é praticamente de luxo no futebol brasileiro. Tempo para treinar. E aí você junta o tempo para treinar com a capacidade, a matéria-prima que você tem para treinar. Então é aquilo, né? Uma oportunidade bacana que o Flamengo tem de otimizar. Quem não quer otimizar o seu trabalho e otimizar, né, os seus conceitos técnicos e táticos? Mas antes de falar rapidamente do Davi Luiz, que acaba mais uma vez sendo esse personagem, né, que envolve o Flamengo, até mesmo por causa de você, torcedor, né? A torcida do Flamengo foi lá no Twitter, fez uma grande mobilização, quase, eu tô gravando esse vídeo quando tá com 560 e poucos mil, né, do hashtag Davi Luiz no Membros. Então só pra gente ter uma ideia do que foi feito, né? Então uma grande manifestação da torcida para tentar realmente, de fato, que o Davi Luiz venha pro Flamengo, tente sensibilizar o Davi Luiz, mas a gente sabe que hoje é um dia importante porque tem um horário que fecha até às 7 horas, horário de Brasília, às 7 da noite, que é sobre a janela de transferência para a Champions League e para a Europa League. Então, um atleta que quer jogar as duas das principais competições da Europa e do mundo, ele tem que estar já com o seu contrato. Então, até às 7 horas ele tem que estar inscrito. Nada que impossibilite o Davi Luiz não querer participar dessas duas competições e pegar um outro time, né, de uma região um pouco mais periférica, de alguns outros campeonatos mais alternativos, mas a gente pode quase sacramentar que hoje pode ser uma data definitiva para o Davi Luiz. É aquilo que a gente já trouxe, né, anteriormente. O Davi Luiz, ele vê o Flamengo e ele escolhe o Flamengo a partir do momento que ele não tiver nenhuma opção competitiva no mercado europeu. Dá para entender um atleta, mas de qualquer forma eu fico um pouco que é um sentimento, pode ser um pique romantizado, mas um pouco frustrado, né? Tanto envolvimento, poxa, 600 mil pessoas no Twitter, né? Uma hashtag que pegou um engajamento enorme, mas enfim, em aspas, ser uma segunda opção é natural também, né? O cara vai mudar de vida, vai pro Brasil, enfim, muda um pouco a sua opção e a sua rotina. De qualquer forma, a gente tem que entender. Eu trocaria esses 600 mil tweets por 150 mil pessoas no Maraca, lotado. Hoje, obviamente, por uma condição natural não pode, mas naquele Maraca 150, gostaria de ver isso. Não deu, ok, mas de qualquer forma, um engajamento muito legal e parabéns ao torcedor do Flamengo, que sempre, né, acaba liderando. É fácil, né? Liderar também qualquer tipo de movimento quando a gente fala quantitativo. Vamos falar sobre essa questão do treino. Aqui eu tô com a minha cola porque tem algumas coisas que eu fui, né, pensando, eu fui anotando pra gente não deixar de passar. E o que eu acho sobre otimizar os treinos e melhorar, né, a questão dos treinamentos. Para que a gente tenha, inclusive, eu vou querer a opinião de vocês, vou querer que vocês comentem, e para vocês saberem o meu critério e a gente tentar ir juntos, né, nesse critério. Eu não coloco gosto pessoal, tá? Eu evitei colocar gosto pessoal, falar, eu quero que treine isso. Não, é querer fazer minha vontade. Não, minha vontade a gente faz, não faz com o Renato Gaúcho, não vai fazer minha vontade. Eu coloquei então que seguindo os critérios do Flamengo, pré-requisitos, né, do que o Flamengo trabalha, da forma com que o Renato trabalha, e dentro desses requisitos, sobretudo o que a gente viu durante os jogos do Flamengo, o que pode ser otimizado, o que pode ser melhorado. Então, William, botou aí pra treinar com 3 zagueiros? Não, cara, não botei porque não faz parte do jogo do Renato Gaúcho, entendeu? Então eu pego o trabalho do Renato, né, o que a gente viu nesses 14 jogos, já trouxe aqui a análise sobre a questão ofensiva, defensiva, e aí eu escrevo algumas coisas pra gente tentar otimizar, que eu acho que poderiam ser são fundamentais, né, nesse período de treinamentos que o Renato vai ter. Primeiro eu coloco, individualizando, né, recondicionamento físico e técnico. Recondicionamento físico, nenhuma novidade, né? Então, o Rodrigo Caio e o Kennedy. O Rodrigo Caio para a questão das lesões, né? Muitas lesões, é uma forma dele ter um tempo para treinar, ele conseguir, né, voltar, treinar e jogar. Ele vai ter aí uns 10 dias de treinamentos, bons treinamentos, inclusive, que dá para se fazer com o atleta, para ele pegar um recondicionamento físico, assim como o Kennedy, que fez a pré-temporada com o Chelsea, ele tá sem ritmo de jogo, mas ele tá com ritmo físico legal, porém, a gente sabe o quanto, né, nos últimos dias ele acabou se contaminando, ficou um tempo parado, né, ficou um tempo de quarentena, e a gente sabe que isso pode influenciar diretamente no recondicionamento físico do atleta. Então, de qualquer forma, para ele apurar esse recondicionamento físico, também coloca o Kennedy. E a questão técnica, é claro que todo jogador, né, tem que fazer o seu recondicionamento, a sua aprimoração técnica, otimização técnica, mas eu coloco aqui o Diego Alves, tá? O Diego Alves, na minha opinião, ele tem sido tecnicamente um dos piores jogadores do Flamengo. E ele é um jogador que influencia diretamente no Flamengo, não apenas na sua condição primária, que é agarrar, mas também no jogo com os pés. Então acho que está na hora desse tempo ele conseguir descansar, né, num período até psicologicamente na questão do jogo, mas melhorar a sua atuação. O Flamengo vai precisar dele. O
Flamengo vai precisar dele e sabe o quanto influencia o jogo do Diego Alves, sobretudo com os pés, onde ele tem errado quando o Flamengo é marcado sob pressão. E aqui eu acho que é o mais importante, né? São as questões coletivas, né? As táticas coletivas. Aí eu destaco o sair da zona de pressão, saída de bola, justamente o que eu falei agora, né? As poucas vezes que o Flamengo foi pressionado para sair jogando, né? O adversário tentou lá diminuir, o Flamengo teve um pouco de dificuldade. A gente viu isso contra o Defensa e Justiça, inclusive passou pelo gol, né? A gente já falou isso no vídeo anterior, passou pelo gol do Defensa, a marcação sob pressão, o Diego e o Alves não saíram bem. Em alguns outros jogos a gente viu que o Flamengo teve uma certa dificuldade. Mais recentemente contra o Santos fez 2 ou 3 marcações ali um pouco mais em cima do Flamengo, foi quando o Diego Alves pega mal na bola, inclusive bota para escanteio. Então até acaba fortalecendo aquilo que a gente falou. Então eu acho que o Flamengo poderia treinar um pouco mais a saída de zona de pressão, né? Para melhorar. Marcação individual. É aquilo que eu falei, não vou dar pitaco aqui sobre marcação por zona. Não marca-se por zona, então eu vou falar, não, treina marcação por zona. Não, você treina individual, então vai continuar marcando individualmente, né? A forma de se pensar, a gente tem que respeitar as convicções da comissão técnica, sobretudo do Alexandre Mendes e do Renato. E aqui eu coloco a marcação individual, se fosse possível, por zona. E aí como é que é isso? É uma marcação individual, parte do mesmo pretexto, porém não é uma marcação que você vai fazer com um deslocamento muito alto. Você vai fazer com um deslocamento baixo, até mesmo médio. Então tu não vai perseguir o cara também pelo campo todo. Por exemplo, o pessoal que acompanha um pouquinho mais o futebol europeu é o que o Marcelo Bielsa faz e o que o Gasperini faz no Atalanta. Eles marcam individualmente, porém eles marcam com uma marcação individual por zona. O cara tem até um limite. Se ele sair daquela zona, ele não vai perseguir o cara, aquela caçada, vai ficar caçando pela floresta toda dentro do campo. Não faz. Então eu acho que poderia. Seria uma boa alternativa, segue com o mesmo conceito da marcação individual. Compactação. Esse é um ponto importante, inclusive eu coloquei aqui no meu rascunho um asterisco. Por quê? A gente viu alguns jogos do Flamengo, no início do trabalho do Renato, o Flamengo muito compacto, né? O Flamengo tentando jogar em 40, 45 metros, é aquilo que a gente imagina que seja o ideal. Em algumas outras partidas a gente já viu um Flamengo não tão compacto, né? Um Flamengo mais distante, jogando a 60, 65 metros. Por que eu coloquei o asterisco aqui? Isso aqui não dá pra gente presumir, mas só que essa falta de compactação, me entendam bem, ela é uma escolha ou ela é uma consequência? Porque ela pode ser uma escolha. Por mais que a gente possa achar que, como é que é isso, cara? Você tá falando que tá sendo descompactado de propósito? Pode, por causa da última linha. Talvez o Renato, ele possa estar muito preocupado com a última linha, não querendo que ela suba tanto, e com isso ele prefere abrir um buraco e essa linha não ficar tão lá em cima, teoricamente compactada, mas com um enorme buraco nas suas costas, pode ser uma opção, tá? Uma vez que tem jogado com Bruno Viana, com Léo Pereira, Gustavo Henrique, teoricamente não são zagueiros tão rápidos, o seu principal zagueiro é o Rodrigo Caio, teoricamente, tá? Fui no campo da hipótese sobre isso. De qualquer forma, se não for proposital, e eu espero que não seja, uma compactação, né? O time jogar 40, 45 metros, então o Renato conseguir fazer esse treinamento, dos caras se espremerem, jogarem um pouco mais na frente, que isso facilita o jogo do Flamengo, né? A intensidade junto com essa compactação, no período do Flamengo sem bola, ajuda muito, então eu acho que poderia ser um ponto. E aí eu coloco também, dentro ainda dessa questão da compactação, a transição coordenada na questão defensiva, né? Eu trouxe até o vídeo para vocês, no vídeo anterior, que a gente fala sobre os gols sofridos do Flamengo. O Flamengo sofreu 10 gols nesse período, né? Nessa era Renato Gaúcho. Entre esses 10 gols, 4, né, ou melhor, 40% foram de transição defensiva. É quando o Flamengo estava um pouco desorientado, um pouco descoordenado. O jogo contra o Inter mostrou bastante isso. Então eu acho que é algo que pode ser sim treinado, melhor ensaiado, mais coordenado. Os movimentos facilitam na transição defensiva. Eu coloco aqui a marcação sob pressão, obviamente, eu acho que faz parte do DNA do Flamengo. Pode ser que o Flamengo esteja escolhendo qual jogo vai fazer isso, também não posso excluir, é uma possibilidade, mas é um tanto que perigoso, porque eu acho que a marcação sob pressão, você exercer essa marcação no campo do adversário e fazer bem, fazer de qualquer jeito, qualquer treinador, qualquer jogador vai fazer. Agora, fazer bem feito, eu acho que passa por repetição, né? Passa por hábito, passa por você sempre, né, tentar alimentar e estimular os seus jogadores a fazerem isso. Você escolher, hoje a gente vai fazer e vai dar certo. Não é bem assim. Eu acho que é uma repetição. Mas também eu acho que pode acontecer do Renato estar meio que escolhendo, sabe, ele, o que está fazendo. E se for possível, aí eu já dei um pitacozinho, treinar 2 atacantes por dentro. Porque dependendo da circunstância, do adversário, do contexto do jogo, treinar 2 atacantes por dentro. Por mais que o Flamengo não esteja, né, com seus principais jogadores para os treinamentos, que aí faz diferença, né, cara? Uma coisa é você ter o Arrascaeta, você ter o Gabigol, ter propriamente o Isla, você ter o Everton Ribeiro, jogadores titulares do Flamengo para fazer essa atividade. Por mais que não tenham eles, aí seria interessante botar Pedro, Gabigol, já pensou 10 dias podendo treinar essa possibilidade, dependendo da partida, você vai colocá-lo em campo, essa dupla, enfim, mas não tem esses caras, acaba dificultando um pouquinho, mas eu acho que na ordem coletiva já parte de um bom princípio, você conseguir
fortalecer mesmo e ajudar os jogadores a assimilar a sua ideia de jogo. Então eu acho que o Renato vai ter bons dias pra treino. Tá bom, galera? Então aí, cara, quem quiser sugerir mais alguma coisa, seguindo esse campo aí do Renato Gaúcho, bem-vindo, cara. Digita aí nos comentários. Pode ser que eu tenha esquecido de fato alguma coisa, eu fiz aí um rascunho pra passar pra vocês. Forte abraço a todos, continue se cuidando, a gente vai acompanhando essa novela, que na verdade não é uma novela, né? Foi criada essa novela, Davi Luiz, e a gente vai atualizando tudo por aqui. Forte abraço a todos vocês, galera. Se cuidem. Tchau, tchau.